Meditação diária, 4 de dezembro. A vontade de Deus, não a nossa. Sabemos que se rogarmos a vontade de Deus, receberemos o que for melhor para nós, independente do que pensamos. Texto básico, página 51. Quando chegamos a NA, nossas vozes interiores tinham se tornado não confiáveis e autodestrutivas. A adicção distorceu nossos desejos, nossos interesses, nosso senso do que era o melhor para nós. Por isso tem sido tão importante em recuperação desenvolver nossa crença num poder maior do que nós mesmos, algo que pudesse prover um direcionamento mais confiável e mais são do que o nosso. Começamos a aprender como contar com cuidado desse poder e a confiar na direção interior que ele nos provê. Como em todos os processos de aprendizagem, é preciso prática para arrogarmos apenas o conhecimento da vontade de Deus para conosco e o poder de realizar essa vontade. As atitudes egoístas e egocêntricas que desenvolvemos em nossa adicção não são rejeitadas por nós da noite para o dia. Essas atitudes poderão afetar o modo como oramos. Podemos até nos pegar fazendo uma oração do tipo: livre-me deste defeito de caráter para que eu possa parecer melhor. Quanto mais objetivo formos sobre nossas próprias ideias e desejos, mais fácil será distinguir entre a nossa vontade e a vontade de nosso poder superior. Poderemos orar: Deus, só para sua informação, isto é o que eu desejo nesta situação. No entanto, peço que sua vontade e não a minha seja realizada. Uma vez que façamos isto, estaremos preparados para reconhecer e aceitar a orientação de nosso poder superior. Só por hoje. Poder superior, aprendi a confiar em sua orientação, no entanto eu ainda tenho minhas próprias ideias sobre como quero viver a minha vida. Deixe-me partilhar essas ideias com você e então entender claramente qual a sua vontade em relação a mim. No fim, que sua vontade, e não a minha, seja realizada. Bom, vamos mergulhar nisso então. Essa meditação já começa assim com uma frase muito forte: a adicção distorceu nossos desejos. Acho que esse é o ponto de partida de tudo, né? Com certeza. Não é que a pessoa seja má, mas a bússola interna, sabe? A nossa vontade, ela fica completamente descalibrada. Exato. Imagina que o piloto do avião, que é a nossa própria vontade, está ativamente tentando derrubar a aeronave. Antes da gente sequer falar em entregar o controle, a gente precisa entender o tamanho desse curto-circuito. Como é que essa distorção aparece na vida real? Olha, o fascinante é que essa frase da meditação, na verdade, ela é uma expansão da definição mais básica que o programa dá de um adicto. O texto básico descreve um adicto como um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Controlada. Essa palavra é a chave. Essa palavra é tudo. Significa que a vontade da pessoa foi, assim, sequestrada. Ela não serve mais aos seus valores, aos seus sonhos, ela serve a um único mestre, a adicção. O único objetivo vira obter, usar e arrumar um jeito de obter mais. A vida inteira se reorganiza em torno disso, sabe? E essa reorganização da vida acaba justificando qualquer coisa, né? É aí que a negação entra com tudo. Exato. Lembro de lendo o panfleto Isto Resulta, que é tipo um guia das armadilhas da mente. Ele descreve isso perfeitamente. A pessoa acredita que pode controlar se trocar de droga, se mudar de cidade, se trocar os amigos. É a vontade distorcida tentando resolver um problema que ela mesma criou. Exatamente. É a insanidade em ação, né? Tentar usar a ferramenta quebrada para consertar a si mesma. E, cara, a literatura de NA tá cheia de histórias assim. São relatos de gente que tentou de tudo, que fez promessas sinceras e o problema ia junto na bagagem. Porque o problema era interno. Era interno. Tinha uma partilha num dos livros que, para mim, resume o primeiro momento de sanidade. O membro diz que o pensamento que salvou a vida dele foi: para poder continuar vivo, eu precisava primeiro parar de usar. Parece óbvio para quem tá de fora, né?
Totalmente. Mas para um adicto, imerso nessa lógica distorcida, essa simples conclusão é um momento de clareza monumental. É o primeiro ato de uma vontade que começa a se alinhar com a vida. Entendi. Então, quando essa ficha aterrorizante cai de que o piloto tá louco, para onde a pessoa corre? A meditação aponta para uma solução que parece totalmente contraintuitiva. Desistir de pilotar, entregar o controle. E isso leva a gente direto para os passos 2 e 3, né? Mas como é que isso funciona na prática? Então, o como é um processo, né? Não é um evento único que acontece da noite para o dia. E o programa estrutura isso de um jeito muito inteligente, em 2 etapas. A primeira é o que o segundo passo propõe. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Viemos acreditar. É um gerúndio, um processo. Isso. O que eu acho brilhante nessa frase é justamente isso. Não diz acreditamos na hora. É gradual. Para muita gente que chega cética, desconfiada, essa crença não começa com, sei lá, uma experiência mística. Começa de um jeito bem concreto. Vendo outras pessoas, imagino. Exatamente. A pessoa entra numa sala de NA e vê outros adictos, gente que esteve no mesmo fundo de poço, às vezes até pior, mas que agora tá limpa, tá rindo, falando de trabalho, de família. O próprio grupo, com aquela energia da recuperação, começa a funcionar como esse poder maior. A prova de que funciona tá ali na frente, né? Tá ali, encarnada em outras pessoas. A sanidade deixa de ser uma fantasia e vira uma possibilidade real, tangível. Sei, entendo a lógica do grupo. Mas para quem chega se sentindo totalmente isolado, sabe? Desconfiado de tudo, essa ideia de entregar a vontade a um grupo ou a Deus não pode soar meio assustadora? Quase como se a pessoa fosse se perder. É uma preocupação muito comum, e é por isso que o terceiro passo é formulado com tanto cuidado. Ele diz: decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Essa última parte é a chave, né? É a chave da liberdade do programa. Ninguém te impõe uma definição de poder superior. E a outra palavra-chave é decidimos. Não é um sentimento que brota do nada. É uma ação, é uma decisão consciente de tentar um jeito novo, já que o antigo, baseado na teimosia, foi um desastre. E a literatura fala que essa rendição não é fraqueza, né? Pelo contrário. O livro Isto Resulta descreve essa rendição como o fim de uma guerra. É tipo largar as armas, parar de lutar contra tudo e todos, o que, para surpresa de muitos, traz um sentimento de, um alívio imenso. Esse alívio de parar de lutar deve ser, nossa, gigante. Mas a mente do adicto é teimosa, né? Mesmo depois de tomar essa decisão, a vontade própria volta a sussurrar no ouvido. E aí que o negócio foi interessante, porque a meditação de hoje dá um roteiro prático para isso. Aquela oração, né? Exato. Deus, só para sua informação, é isso que eu quero, mas que a sua vontade seja feita. Eu adoro a honestidade disso. Mas a grande questão que fica para mim é como diferenciar? Como saber se o que eu desejo vem do velho egocentrismo ou se é um desejo legítimo e são? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta do programa é ação. Ferramentas práticas e ação contínua. Os 3 primeiros passos colocam a gente no caminho, mas a clareza para distinguir as vontades vem com o trabalho dos passos seguintes. O inventário. O inventário. Principalmente, o 4º passo é essencialmente uma auditoria moral. É botar no papel, de forma honesta, nossos ressentimentos, medos, os danos que a gente causou. Uma membra partilha que escreveu o 4º passo foi o ponto de virada que a permitiu encarar todo o lixo. Esse processo, seguido do 5º passo, que é partilhar isso com outra pessoa, é o que cria objetividade. Ah, então funciona como um espelho. Quando você bota no papel e fala em voz alta para outra pessoa, aquilo perde o poder que tinha quando estava só na sua cabeça. É exatamente isso. Deixa de ser um monstro assustador no escuro e vira um problema gerenciável à luz do dia. Mas essa clareza não é permanente.
A vida continua, o egocentrismo sempre tenta voltar ao volante. Por isso que o programa tem ferramentas de manutenção diária. Que seriam os passos 10 e 11. Isso, tipo a manutenção preventiva do carro, né? Para evitar que quebre de novo. Ótima analogia, perfeita. O 10º passo é como um limpador de para-brisas espiritual. Você aciona no momento em que a visão fica turva por uma frustração, um ressentimento. Ele limpa a lente na hora. E o 11º passo nos conecta diretamente à meditação de hoje. O propósito dele é muito específico. Pedir pelo conhecimento da vontade de Deus. Rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e as forças para realizar essa vontade. Quer dizer, o como para distinguir as vontades é uma prática diária, deliberada, de se conectar e pedir por essa orientação específica. Certo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Quando alguém realmente se compromete com esse processo todo, admite a impotência, decide entregar, faz essa auditoria moral, pratique essa limpeza diária, o que muda de verdade no dia a dia? Qual é a recompensa? Olha, os resultados são profundos e muitas vezes surpreendentes até para o próprio adicto. A literatura descreve essa transformação em várias camadas. Uma das primeiras é a aceitação. Uma membra partilha num dos livros: aprendi a aceitar a vida como ela é, não como eu queria que ela fosse. Isso é gigante. Acaba a guerra constante contra a realidade. Acaba a guerra, exato. E com essa paz surge também um novo propósito, uma nova direção. A vida do adicto em ativa é autocentrada, caótica. A recuperação oferece um novo norte. A pessoa sai de um estado espiritualmente falido, como diz o livro. Isso. A maior necessidade passa a ser o conhecimento da vontade de Deus. A vida deixa de ser sobre satisfazer desejos imediatos e passa a ser sobre crescimento, sobre contribuir. O livro Viver Limpo descreve isso como liberdade. Ele diz que a auto-obsessão dá lugar à humildade e a pessoa entende que não somos o personagem principal em todas as peças. É a liberdade da tirania do ego, né? É a liberdade definitiva. No fim, a promessa do programa se cumpre. Ao aplicar os princípios, nossas vidas começam a mudar para melhor. Sabe, toda essa nossa conversa me leva a uma reflexão. No começo, o programa foca muito em diferenciar nossa vontade da vontade de um poder superior, tratando elas como duas forças opostas, quase um conflito, né? A minha vontade versus a vontade de Deus. Exato. A gente aprende a identificar nossa vontade egoísta e a pedir pela outra. Mas com o tempo, a literatura sugere que algo mais profundo acontece. Uma passagem menciona que a vontade de Deus tem se tornado nossa verdadeira vontade. Isso não fala de oposição, fala de fusão, de alinhamento. Sei onde você quer chegar. A questão em aberto que fica, então, é como um adicto em recuperação depois de anos de prática pode discernir quando os seus próprios desejos já não são fruto do velho egocentrismo, mas um reflexo dessa nova e verdadeira vontade alinhada. Em que ponto eu quero se torna indistinguível de um que assim seja, que vem de um lugar mais profundo. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.